Então, vamos lá. Então, aí a gente tem, né, um material de empréstimo, uma área de empréstimo que tem disponível 200 mil metros cúbicos de solo. E esse material na área de empréstimo, ele tem um teor de umidade de 22,1%, o índice de vazios de 1 e um grau de saturação de 60%. Sendo então disponível esses 200 metros cúbicos, ele quer saber quanto de aterro a gente quer construir com esse material. Se no aterro o peso específico seco vai ser 17 quilonewtons por metro cúbico e o teor de umidade 20%. E quanto de água eu tenho que acrescer ou retirar para eu atingir esse teor de umidade de 20%. Lógico, né? Só do teor de umidade ser menor, provavelmente a gente vai ter que retirar a água. Mas a gente vai começar aí pela letra A, que está justamente pedindo para a gente determinar o volume que a gente tem do aterro. O que a gente disse quando a gente falou nesses cálculos de variação de volume de aterro e empréstimo? A gente sempre começa por onde a gente conhece o volume, né? Então, a gente vai começar pelo empréstimo, porque no empréstimo a gente conhece o volume de material. Então, o que acontece? Lá no empréstimo, a gente conhece teor de umidade, índice de vazios e grau de saturação. E a gente disse que a única coisa que é igual, que sai do empréstimo e vai lá para o aterro e não modifica, é a massa de sólidos. A massa de sólidos que eu tiro no empréstimo é a mesma que eu vou colocar lá no aterro. A massa de água pode variar, o volume total pode variar, só que a quantidade de material sólido que eu tiro de um lugar, obrigatoriamente, eu tenho que colocar no outro local. Então eu tenho que encontrar no meu empréstimo qual que é a massa de sólidos ou a massa de material solo disponível para ver quanto que eu vou levar para o meu aterro. E para a gente considerar, né, conseguir determinar a massa de sólidos, a gente precisa conhecer o peso específico seco, porque o peso específico seco é justamente essa massa de sólidos sobre o volume total que eu já conheço. Para eu conhecer esse peso específico seco, eu tenho aí teor de umidade, índice de vazios e grau de saturação. Mas eu sei que esse peso específico seco, ele vale o peso específico dos sólidos dividido por 1 mais E. O peso específico dos sólidos dividido por 1 mais o índice de vazios. Só que o peso específico dos sólidos não foi dado, mas eu consigo determinar ele, porque a gente já viu que W, gama S, né, o teor de umidade vezes o peso específico dos sólidos, é igual ao grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água. Então a gente tem que o peso específico dos sólidos vale o grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o teor de umidade dividido pelo peso específico, dividido pelo teor de umidade. O peso específico dos sólidos é o que a gente está buscando. Então, dividido aqui pelo teor de umidade. Então, daí a gente tem que o peso específico dos sólidos, o grau de saturação 60% é 0,6, vezes o índice de vazios, que vale 1, vezes o peso específico da água, que a gente está considerando que vale aí 10 quilonewtons por metro cúbico. Isso dividido pelo teor de umidade de 0,221. Isso é um zero. 0,221. Então, esse peso específico dos sólidos deu 27,15.
Correto? Isso mesmo. 14, 15. Isso mesmo. Eu só arredondei aí. Isso mesmo. Então, beleza. Então, aí a gente já conhece o peso específico dos sólidos. Então, a gente sabe que lá no empréstimo, o peso específico seco, ele vale o peso específico dos sólidos dividido por 1 mais o índice de vazios, que também vale 1. Então, vai dar aí 13,57,5, 13,58 quilonewtons por metro cúbico. Como a gente já viu que o peso específico seco é a massa de sólidos sobre o volume total, a massa de sólidos disponível que eu tenho no meu empréstimo, né, que eu consegui escavar, vale esse peso específico seco vezes o volume total disponível. Então, a minha massa de sólidos disponível vai valer o peso específico seco 13,58 vezes o volume total de 200 mil metros cúbicos. Eu fiz antes considerando 13,58 vezes 200 mil. Então vai dar 2.716.000 quilonewtons de material. Então é essa massa de sólidos que eu vou tirar no meu empréstimo e eu vou levar para o meu aterro. Não é isso? Então, lá no aterro eu já sei quanto de massa de sólidos eu vou ter. Então, lá no aterro, eu já conhecendo a massa de sólidos, a gente viu que o peso específico seco no aterro, ele vale 17 quilonewtons por metro cúbico. E que o peso específico seco é a massa de sólidos sobre o volume total. Né? Então, o meu volume total que eu consigo fazer nesse aterro é justamente a massa de sólidos que eu tenho dividido pelo peso específico seco. Então, no nosso caso aqui, a massa de sólidos foi 2.716.000 quilonewtons de material, dividido pelo peso específico dos sólidos, de 17 quilonewtons por metro cúbico. Então, aí o volume total de aterro que a gente consegue fazer com esses 200 mil metros cúbicos da área de empréstimo vai valer 2.716.000 dividido por 17 quilonewtons por metro cúbico, que vai dar 159.764,71 metros cúbicos. Então, esse é o volume de aterro que a gente consegue fazer com aquele material se o aterro tiver um peso específico seco de 17 quilonewtons por metro cúbico. E aí, a gente sabe que lá no empréstimo, então a letra A está respondida. Para a letra B, a gente sabe que lá no empréstimo, o teor de umidade do material no empréstimo, ele é 22,1%. E o teor de umidade no aterro vai ser de 20%. Então ele quer saber quanto de água eu tenho que adicionar
ou retirar para eu atingir esse teor de umidade. A gente viu que a variação do teor de umidade é igual à variação da massa de água sobre a massa de sólidos, que é constante, né? Então, a variação da massa de água que a gente vai ter, ela é igual à variação do teor de umidade que multiplica a massa de sólidos. E essa variação do teor de umidade é a umidade do empréstimo menos a umidade do aterro multiplicado pela massa de sólidos. Então, a variação da massa de água vale o teor de umidade no empréstimo, 22,1, menos o teor de umidade no aterro, que vai ser de 20%, vezes a massa de sólidos, que vale 2.716.000 quilonewtons. Então, aí, esse resultado, 0,021 vezes 2.716.000. Então, isso aí vai dar menos 57,036 quilonewtons. Esse menos quer dizer que a gente vai ter que reduzir a água, né? A gente vai ter que secar. E como que acontece isso na prática? Na prática, o pessoal costuma espalhar o material, né, no terreno, espalha o material, deixa ele dar uma secada ao tempo, homogeneiza e vai até obter o teor de umidade. Então, aí, a variação da massa de água é uma redução de 57,036 quilonewtons. Alguma dúvida? Nenhuma? Então eu vou terminar essa gravação aqui e vou colocar mais um exercício lá que dá tempo da gente fazer lá.